25, chovendo, frio. Então estamos aqui, Alf, novamente falando para o grupo Coisa e Força e também para o canal. O canal ainda não. O canal não vai dar por enquanto, né? Vamos ficar no áudio, então. E qual é o tema de hoje? Nós vamos ouvir aqui um rápido áudio de um professor explicando sobre física quântica, as partículas de física quântica, e por que sobre a partícula de Deus. E por que é a partícula de Deus? Eu chamaria a partícula de Cristo. A partícula de Higgs, do campo de Higgs. Bóson de Higgs é aquilo que faz a balança descer quando você sobe nela. Ao colidirmos partículas em colisores como esse, descobrimos que elas são feitas por pedaços elementares indivisíveis que podem ser organizados assim. À esquerda estão as partículas que formam a matéria, que compõem os seres vivos, os planetas e as estrelas, e que foram batizadas de férmions, que por sua vez podem ser tanto quarks quanto leptons. Há 3 gerações de quarks e leptons, cada uma com um par de partículas. A primeira é formada pelos quarks up e down e pelos leptons elétron e neutrino de elétron. Tudo em volta de você é formado por quarks up e down e por elétrons. Quarks up e down se combinam em grupos de 3, formando os prótons e nêutrons dos átomos, que se completam com a nuvem de elétrons. Os quarks e leptons da segunda e da terceira geração são versões mais pesadas que só existem por milissegundos em colisões poderosíssimas, então não vamos nos aprofundar nisso. Há também as partículas sem massa, os bósons, que transmitem as forças da natureza. O fóton intermedia a força eletromagnética, a luz e o magnetismo. O gluon intermedia a força forte, a que mantém os quarks unidos nos núcleos atômicos. E o Z0, o W+, e o W- intermediam a força fraca, responsável pelo decaimento radioativo. E o bóson de Higgs, onde entra? Ele é a menor partícula do campo de Higgs, que permeia todo o universo e funciona mais ou menos como a água. Partículas com pouca massa o atravessam com facilidade, como os peixes, e as com muita massa precisam se esforçar mais, como o mergulhador. Se o campo não existisse, todas as partículas andariam na velocidade da luz e não interagiriam, mas como ele está lá, nós estamos aqui. Confirmamos sua existência ao colidirmos 2 prótons quase na velocidade da luz, o que excitou o campo e fez surgir um bóson de Higgs, que em milissegundos decaiu em outras partículas. A balança desce quando você sobe nela, portanto, por causa de um campo que permeia todo o universo e que só foi detectado por um aparelho que custou vários bilhões de dólares. Não tem nada a ver com aquela pizza que você comeu ontem. O que é o bóson? Então, aí nós vemos esse professor falando coisas que para nós, na primeira vez que ouvimos, não faz nenhum sentido, né? A gente não entende. Então, vou gravar esse áudio exatamente para explicar melhor o que tem a física quântica a nos dizer a respeito da teologia bíblica, a teologia cristã, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo e a respeito da nossa existência, do que nós vivemos, o que nós somos, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito e também a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que o professor falou aí é o seguinte, que nós, os físicos, né, os prêmios Nobel, eles descobriram, então, até as subpartículas. Porque na antiga Grécia se pensava que existia uma partícula indivisível que formava toda a matéria. E aí, então, apareceu depois as pesquisas que mostraram a existência do átomo, mas depois pesquisas mostraram que o átomo era divisível em prótons e nêutrons e elétrons. E depois as pesquisas avançaram e provaram que os nêutrons e os prótons eram divisíveis e que os elétrons também tinham 2 naturezas. Então, que estágio da física quântica nós temos com os aceleradores de partículas e choque entre partículas foram as subpartículas. Então, nós descobrimos que a matéria, ou seja, aquelas partículas ou subpartículas que nós consideramos como entes existentes que têm matéria,
E os entes não existentes, mas não materiais, a gente chama de energia. Então, ou onda de energia na matéria. Então, a energia são entes não materiais que perturbam a matéria, o comportamento da matéria. Então, exatamente a definição bíblica de espírito, de alma, é exatamente isso. É uma energia que tem forma, no caso da alma, né? Do espírito ela não tem forma, ela tem apenas, funciona como fóton. Então, o fóton é um ente que existe, mas não tem matéria. Ele perturba os entes subpartículas. A alma, então, ela não tem matéria, mas ela comanda todo o sistema nervoso e o sistema material orgânico nosso, do nosso corpo. Então, a alma, uma pessoa que morreu, um cadáver, pesa a mesma coisa que uma pessoa que está viva. Claro, descontando aí o gás que ela soprou para fora quando morreu, né? O ar, né? Que o ar pode ser, não a determinada balança, pode ser considerado, né? Mas se você não dispensar o ar, então você vai ver, se você considerar o ar, você vai ver que o cadáver pesa mesmo que uma pessoa viva respirando. Muito bem. Então, o que é a física quântica descobriu com a partícula de Deus, a partícula de Cristo? Ela descobriu que existe um campo em todo o universo chamado campo de Higgs, que ele oferece resistências energéticas, né? Não materiais, mas de energia, sobre todas as partículas e subpartículas. O que são partículas? Já falei, nêutron, próton, elétron. O que são subpartículas? Subpartículas são entes de dois grupos de entes. Uns férreos, que são partículas e subpartículas que possuem matéria, e os outros são bósons, que são elementos, entes que não possuem matéria, mas que possuem energia, ou seja, possuem aquela potência de perturbar os entes materiais, que são subpartículas e partículas. Então, o que nós chamamos de partícula de Higgs, ou bóson de Higgs, ou partícula de Deus, ou partícula de Cristo? Essa partícula, como foi, que não é partícula, é uma subpartícula, porque os bósons, eles formam, eles são responsáveis pelos elementos que constituem as perturbações de energia na matéria. São os fótons, que produzem perturbações eletromagnéticas, e são os gluons, que fazem perturbações na força forte das subpartículas e partículas, e são os últimos zero e Z0 e W-, força fraca, que perturbam com as forças fracas do decaimento radioativo das partículas e subpartículas materiais. Então, portanto, os bósons, esses grupos, né? Entre eles uma partícula chamada bóson de Higgs, porque foi detectada rapidamente numa colisão de prótons. Essa subpartícula existiu por alguns milissegundos e desapareceu. Então, o que nós podemos concluir? Que a teologia bíblica, e hoje esse dia foi Shishat Torah, e os judeus em Israel tiveram a recuperação dos sequestrados, vivos ou não, e ficaram a acordo de paz, né? Agora, nessa data da Shishat Torah, quando aconteceu o 8 de outubro, que houve aquele sequestro do Hamas, etc. Começou aquela guerra. E agora teve uma paz e foi instituído os sequestrados. Então, a palavra de Deus, o verbo, como diz João, o apóstolo João, ele comanda esse campo de Higgs. E o campo de Higgs, ele perturba todas as partículas e subpartículas da matéria.
ou seja, todas as estrelas, planetas, corpos do mundo. E esse campo, ele traz luz pela vontade de Deus, pela palavra de Cristo e pela consolação e pela atuação da potência do Espírito Santo na igreja, produz luz em volta de nós. Então, os santos veem as suas auréolas na sua mente, na sua cabeça, do lado do seu rosto. Aqueles que estão na graça de Deus, né, que já cresceram no conhecimento da graça de Deus, na palavra de Cristo, na Bíblia Sagrada, a Tanakh, né, a Bíblia, todos os profetas, Salmos e Novo Testamento, veem a luz porque eles comunicam com essa luz. Então, essa luz é visível para nós que estamos na graça de Cristo. Cristo resplandece essa luz e ele resplandeceu ontem à noite para mim, que eu pensei que queria me levar, né? Ia subtrair meu espírito e minha alma. Tão grande foi o brilho que ele me deu na mente, né? Então, é por isso que muitos mártires cristãos na antiguidade, eles eram degolados, porque o mundo, as trevas, Satanás, o governo, os estados, né, os impérios, eles sabiam que na cabeça daquele santo estava a glória de Deus, estava a atuação de Deus. Por isso eles degolavam a cabeça dos santos, para que a mensagem, o evangelho, a verdade de Cristo não brilhasse para o mundo, né? Também Jesus comparou os santos como aquela alqueire, que era um móvel que se colocava a lâmpada de luz. Então, a física está trazendo mais homilia da Bíblia, do Evangelho, está nos mostrando, né, a realidade e a referência de toda a palavra do Evangelho da Bíblia. A comunicação tem significado, significante e referente. Significado é a palavra que a gente fala, por exemplo, luz. Luz é um significado, a palavra L-U-Z. Aí, quando o significante, estou falando da luz do Espírito que a gente vê nas pessoas, na auréola das pessoas, os santos de Deus. Então, eu não estou falando da luz elétrica da lâmpada. Então, isso significante é a luz da lâmpada ou a luz da auréola dos santos. E o referente é a própria partículas e subpartículas dessa luz visível. Então, e da lâmpada é aqueles elétrons que estão aquecendo o filamento da lâmpada ou o gás, ou o LED. Ok? Então, a física quântica, a razão, a ciência, ela dá testemunho da verdade da palavra de Deus. E nós consumimos essa verdade pela pregação. Por isso, nessa pregação, você vai adquirir fé pelo testemunho meu, do testemunho da ciência, do Espírito Santo, do Verbo que é Cristo, que ilumina todo o Verbo. Ele é o produtor primeiro do Verbo. E nós somos mediadores desse primeiro Verbo que é Cristo. E o Pai é o não gerado do Verbo primeiro dos verbos mediadores. Então você tem que ter essa sequência de hierarquia na sua mente, no seu conhecimento de importância da verdade. Tem o Evangelho, por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou o mediador do caminho da verdade e da vida. Não, o mediador somos nós, pregadores, pastores, presbíteros, né? Cooperadores, né? E agora tem uma discussão aí com Maria, mediadora ou não. E o Papa, eu acho que a igreja, o descatistério com o cardeal Fernandes é de judeu esse nome, né? Ele falou muito bem que Maria não é adequado chamar de corredentora, mas eu acho que ele não quis dizer que ela não é cooperadora, ela é o meio da redenção, que foi em Cristo. Ela foi o meio da redenção, encarnação da redenção, que foi Cristo. Ela mesma não é a redenção, ela mesma não é corredentora, mas ela é meio daquela redenção, porque ela aceitou o Verbo ser encarnado nela. Então ela tem que ser bem lembrada na história, como ela mesma disse, bem-aventurada seja a memória e a história do nome de Maria, mãe de Deus, mãe de Cristo. Mas o sangue dela não nos redimiu, ela não salvou. Então a redenção quer dizer isso. E ela também não é sumo sacerdote, ela
está na primeira posição da direita de Deus, né? Então esse lugar é para o sumo sacerdote, chamado historicamente, biblicamente, como nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então também não é para... E Maria sempre é aquele maior modelo de mulher, né? Mulher, o maior modelo de mulher que nós podemos ter, Maria, Mãe de Deus. Claro, nunca vai haver, nunca houve nenhum outro modelo de mulher maior, ou seja, não estou dizendo que você vai considerar sua mãe menos do que Maria, porque Maria está longe de você, sua mãe está perto, sua esposa está perto, sua filha está perto, sua amiga está perto. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, publicamente, na história universal, para todas as gerações, Maria é a mulher mais importante. Embora tenha havido muitas rainhas importantes, politicamente, nacionalmente, mas na humanidade ela é maior do que, eu creio, talvez menor do que Eva. Não sei, aí tem uma polêmica, porque sem Eva ninguém existiria também, né? Então ela equivale a Eva, vamos dizer. Mas ainda mais merecedora do que Eva, porque também ela gerou muito na humanidade. Então aí é uma questão de discussão esses detalhes. Mas o importante é que a Igreja Católica está certa em dizer que não é adequado o termo corredentora para Maria. E nem para ninguém, só para Maria, nem para José, nem para Abraão, Isaac. São todos cooperadores de Deus, são todos servos de Deus, mas são todos os, vamos dizer assim, as estrelas bíblicas, personalidades bíblicas do bem, né, da redenção. Eles são todos meritórios do nosso amor, da nossa boa lembrança, porque eles estão vivos com Deus. Para Deus, todos estão vivos com Ele, os santos, né? Então, essa questão que nós falamos aí sobre quântica, física quântica, o testemunho, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa surpreendente lição da ciência, confirmando o Evangelho e as referências físicas, materiais e energéticas do Evangelho de Cristo Jesus, a verdade primeira de todas as verdades e a palavra primeira de todas as palavras e discurso. Amém? E como ele disse, o alfa e o ômega, a primeira e a última palavra. Amém? Graças a Deus, falou alfa, felizmente que está a igreja eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizador luz e glória, cruz e força. E para o canal não vai dar, porque áudio não dá para colocar no canal TV Notícia Cristo Rei, mas também uma homilia, um discurso, TV Cristo Rei, homilia, seria no verso, eu sou a luz do mundo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então ele não é a luz do fóton, mas ele é a energia que está atrás de todo o campo de Higgs, que está atrás de todas as partículas, que está atrás de todas as subpartículas, que está atrás de todo o universo material e de toda a energia do universo energético sem matéria, de força, né, ou perturbação, ou tensão. Amém? Graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu a redenção, a vida eterna, e também louvado seja a memória de todos os santos com Jesus, a sua igreja, aos seus pés. Amém. Esse foi o Alfa. Se gostar, compartilhe essa mensagem. Esse ensino é muito importante, é muito especial, essa revelação para todas as pessoas que sofrem, todas as pessoas que estão pobres, precisando levantar a sua vida, precisando de saúde. Crê em Jesus, você será abençoado. Procure a sua palavra, que você será curado. Procure a comunhão do seu espírito, que você receberá vida também, prosperidade, gozo espiritual, alegria, por fim, vida eterna, perdão dos seus pecados e culpa, regeneração e santificação. Um grande abraço e até a próxima. Então esse foi o vídeo que nós gravamos do áudio para que você também aceite Jesus, aceite essa luz da verdade, da vida, faça oração, confesse seus pecados, expulsa o alfa e divulgue. Se gostar, compartilhe, comente, se inscreva no canal se não é inscrito. Até a próxima oportunidade também. Eu deixo a minha bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, com a misericórdia e a luz. Amém.